Eu tava apanhando. Bom, gente, boa tarde aí a todos e a todas e a todes. Nós estamos aí com a Teca Romualdo e o Pedro Guimarães, né, que estão no filme Doutor Gama. A gente tem aí na audiência o pessoal da UFABC, né, a Natália e a Iraci, que estão representando aí a comunidade. E hoje a gente vai falar sobre esse filme que estreou recentemente, Doutor Gama, né? Que é da direção do Jefferson D. Eu sou a professora Luana, né? Trabalho em escola pública na região leste de São Paulo. Estou junto com meu amigo, professor de História, Sérgio Luiz, né? Mais conhecido como Sérgio Pereira. O filme Doutor Gama, ele fala sobre Luiz Gama, né, que nasceu em 1830 e morreu em 1882, né? Ele foi advogado, abolicionista, maçom, jornalista, escritor e viveu todo o frenesi do século XIX. Né, os momentos de instabilidade política, com a abdicação de Dom Pedro I, os governos provisórios, né, e antecipação da maioridade do imperador Dom Pedro II. Ele viveu em São Paulo, né, que antes de São Paulo ser essa metrópole, né, que nós conhecemos, viu de perto a segunda fundação da cidade em 1870 e no seu tempo o bairro do Brás, né, que hoje a gente conhece como aquela efervescência, né, da têxtil, era um lugar de negros livres. E o bairro da Liberdade era um local de castigos físicos dos Luana, tem alguma negros. interferência? Tem uma interferência. Ele acompanhou. Alguma interferência, eu acho que é legal que quando você fala, a pessoa mutar o microfone. Então, Luiz Gama, ele acompanhou de perto toda a efervescência do século XIX. Provavelmente a sua mãe foi uma malê, seu pai era branco e nunca teve a sua identidade revelada. Ele foi vendido aos 17 anos e permaneceu escravo até os 17. Então, essa é uma breve contextualização. Seja bem-vindo, João Adão. José. Desculpa, José Adão. E nós estamos aqui, né, para conversar com os atores do elenco, né? O Pedro e a Teca. Sérgio, pode falar, se apresentar, falar o que você quiser. Bom, tá me ouvindo, Luana? Sim. Todos. Primeiro, queria novamente parabenizar o Pedro, a Teca Romualdo. É um prazer estar com vocês nessa tarde aqui. Centralmente, para falar um pouco desse trabalho de vocês, né, que está em evidência agora, mas são dois companheiros que vêm fazendo uma trajetória sobre o cinema brasileiro bem significativa e importante para nós. Além do que, são dois professores em sala de aula. A mim me causa uma curiosidade enorme, né? Como é que consegue dar conta da sala de aula e de um set de filmagem? O Gama, particularmente, ele é um desses escritores, um desses advogados bastante significativo do fim do século XIX, como outros homens negros que tiveram muita luz nessa caminhada. Não apareceram só pela cor da sua pele, mas pela sua capacidade. E não só foi visto pela escravidão, mas pela sua capacidade, centralmente, de negar esse absurdo que foi a escravidão brasileira, 350 anos de escravidão brasileira. Há uma série de críticas, e vamos começar pelas críticas ao Luiz Gama, porque ele lutou com unhas e dentes, mas ele negava a forma violenta de fazer essa luta.
Ele entendia que era possível, por dentro do sistema, rompendo com a escravidão, né? Então, o movimento negro faz uma parcela, o movimento negro também é uma coxa de retalhos, bem interessante, democrática, mas alguns apontam esse problema na obra, na vida de Luiz Gama. E uma parte significativa do movimento negro estão construindo esse referencial de Luiz Gama, de reavivar, de trazer para a contemporaneidade a vida de Luiz Gama. E nos deixa perplexos, né? Porque o busto de Luiz Gama está desde 1932 no Largo do Arouche, na cara de todo mundo. Todo mundo já passou pelo busto de Luiz Gama no Largo do Arouche, em São Paulo, uma praça que tem ao lado da Praça da República, e nós não damos conta, não nos dávamos conta de quem era Luiz Gama. Então, primeiro que esse processo que o movimento negro fez, está fazendo, ele é muito importante, de reavivar essas grandes figuras notórias de São Paulo, que viveram no fim do século passado. E uma luta árdua para a suposta abolição, né? Que ainda, de fato, não chegou com toda a força que ela deveria estar na nossa sociedade. Vivemos ainda numa sociedade racista, que temos que ficar lutando por cotas, porque essa sociedade ela não consegue viver e se compor da forma que ela precisa se compor, justa e honesta, e não consegue fazer as reparações, e uma parte muito grande dela ainda, haja visto a manifestação do dia 7 na Avenida Paulista, não quer perder os seus privilégios, não quer dividir nada com uma parte significativa que por 350 anos foi suprimida da riqueza desse país. Então você vê quanta coisa importante é trazer o Pedro, a Teca, e a gente conseguir numa tarde como essa, que a chuva cai tranquilamente na cidade de São Paulo, e não só de São Paulo, pelo jeito, né, Natália? Em Santo André também. A Iraci eu não sei de onde é, mas deve estar caindo chuva por aí também. É isso aí, a gente ouvi a Teca Romualdo, professora de língua portuguesa, uma atriz brilhante, né? Bem querida no meio dos atores. Todas as pessoas que eu conheço, que são amigas dela no meio artístico, como o Eduardo Silva, por exemplo, tem um respeito muito grande por você, te adora, né? Então, Teca Romualdo é professora, fez diversos filmes, Correndo Atrás, Mãe só há uma, Prisioneiro da Liberdade, Azul Vazante, Os Amigos. Então ela tem uma série de participações em vários filmes. E aí vou passar de volta aí para a Luana, para que a Luana vá coordenando essa mesa, vamos trocando ideias, dando pitacos, abrir para todo mundo. Essa é a ideia, né, Luana? Todo mundo fazer pergunta, inclusive eu estou cheio de vontade de perguntar aos dois companheiros malungos sobre essa virtude, né? Olha o Pedro. Hoje o Pedro acho que já foi para a escola hoje, né? Não, ainda não. E ele é notivo, né? Porque à noite ele vibra muito mais do que durante o dia. À noite ele... E a gente abriu para uma boa conversa. Pena faltou o chá e as bolachas, né? Os companheiros aqui já estão me ligando e falaram: Sérgio, isso é hora de um professor estar em live? Aí eu falei: companheiro, a gente vai tomar um chá com bolacha, tá tudo bem. Bom, eu trabalho com a Teca, né? No Charles de Gaulle, tá em Paulista. Eu não me conformo até hoje com o nome da escola, né? Como é que coloca o nome de um cara que mandou massacrar estudante e escola? Mas, enfim, tirando essa parte do nome da escola, a Teca ela é
é uma pessoa assim que ela é bem representativa em tudo que ela faz, né? Como professora, ela arregaça, né, as mangas e faz a gente parar e vamos fazer greve. A gente teve nas greves de 2008 e ela sozinha, ela fazia o comando de greve, falava: você não vai voltar para a sala de aula, toma vergonha na sua cara. Então ela é essa pessoa e que é uma inspiração, né, para outras mulheres. E o teatro, eu acho que assim, o teatro, eu só tive a oportunidade de ver uma peça dela, né? E foi incrível. Sérgio, acho que tem um fone aí que tá aberto. Peraí, isso. E foi incrível a Rapsódia dos Pequenos Burgueses, né? Porque a gente fez parte da peça. E foram 3 horas e assim, a gente não via o tempo passar. Então, eu acho que assim, ela tem que ser muito reverenciada pelo que ela faz no teatro. O Pedro, eu li muita coisa legal sobre o Pedro, né? E fiquei encantada, Pedro. Eu te vi no filme, lógico, né? Mas assim, fiquei muito encantada com a sua experiência, tanto quanto professor, quanto artista, homem, cidadão, educação social. Eu fiquei super encantada aí, uns termos novos que você usa para falar, né? Achei incrível o seu trabalho. Então é isso. Acho que agora a gente pode abrir a fala, né? Aí a gente abre primeiro para a mulher, né? Primeiro as damas. Dona Teca fala sobre a sua experiência, depois a gente ouve o Pedrão aí. O que vocês acham? Perfeito. Sim. Nossa, Então fale, Teca. muita coisa, né? Muita coisa. Eu comecei a lecionar em 91, então são mais de são 30 anos agora de sala de aula. Eu tinha um outro cargo no qual eu me aposentei em 2019, e se Deus quiser, ano que vem me aposento nesse cargo onde eu ainda leciono. No audiovisual, no teatro, na verdade, eu comecei já. Tá dando tempo, né? Tá ruim para vocês? Fala, Pedro. Tá com eco. Como é que eu faço? Eu não sei resolver isso. Como é que eu faço? Eu acho que tem que fechar os microfones. Ah, dos demais participantes? Parece que parou. Isso. Ah, isso. melhorou. Só Obrigada. abre a hora que for falar, Luana. Ok. Bem, então, como eu estava falando, teatro. Comecei desde adolescente, antes de ser professora, já era atriz. Aí, é claro, o teatro não é qualquer pessoa, né? A arte qualquer fazer, mas ao mesmo tempo não é para qualquer um. E nós, negros e pobres, temos mais dificuldade em fazer arte. Aí eu tive que parar para fazer faculdade, comecei a lecionar, me apaixonei também pela educação e fiquei, acho que, 17 anos sem fazer teatro. Embora eu fizesse teatro, na faculdade, os temas que eram pedidos, eu dava um jeito sempre de incluir o teatro neles. E aí, em 2003, eu retomei, porque a arte nos chama, né? Eu retomei. Sérgio, você pode desligar o outro microfone? Tá dando... Aí, obrigada. Em 2003, eu retomei o teatro e foi maravilhoso. Foram 17 anos fora, e aí, sabe quando você começa a adoecer, quando você não faz arte, né? A gente começa a adoecer. Então, eu tinha que voltar. E foi lindo, porque logo eu comecei fazendo um curso lá em Congonhas, aí depois eu fui para o Sátiros, e lá
eu conhecia o meu grupo, nós montamos a Companhia Bruta de Arte e estamos juntos até hoje. No audiovisual, eu comecei em 2012 com um filme chamado Os Amigos, de uma diretora chamada Lina Chami, no qual eu concorri ao prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival de Gramado. Eu não ganhei o prêmio, mas só a indicação, né, Pedro? Você sabe que só uma indicação já coloca a luz sobre o nosso trabalho. E a partir daí eu comecei a fazer vários trabalhos, né? E conheci o Jefferson D, inclusive, lá em Gramado. Ele falou assim, a Lina falou para ele, olha, você viu a Teca, você gostou do trabalho dela? Chama ela para trabalhar com você, né? E ele falou assim, não, vou chamar. Aí eu pensei comigo, tá, que ele vai chamar, vai nada, né? E não é que acho que 9 anos depois, eu recebi um telefonema, o Jefferson quer você no filme dele, que era no Correndo Atrás. E aí, lógico, eu fiquei feliz da vida, já tinha feito outros trabalhos também. E aí filmamos sim, Sérgio, corrigindo. Prisioneiro da Liberdade é o Dr. Gama. Tinha esse nome Prisioneiro da Liberdade e o Jefferson trocou o nome. Ele não queria esse personagem atrelado à palavra prisioneiro. Ele falou, não, doutor para nós soa melhor. O que ele tinha razão, né? Porque a história do Gama, sim, está muito atrelada à questão do direito. Né? Ele quis fazer um filme que tivesse o foco na legalidade, porque as personagens negras são sempre descritas como pelo viés da ilegalidade, né? A Chica da Silva, maravilhosa, ela foi muito retratada, mas pela questão sexual, né? Era a mulher que os homens iam atrás. Então, o Jefferson não queria que tivesse nada disso com relação a Luiz Gama, e foi uma escolha que ele fez mesmo, de descrever o Gama dessa forma. Por isso, esse Doutor Gama. A minha personagem, a Ana, ela representa as mulheres negras que foram violentadas, que perderam seus filhos e que, mesmo assim, cuidavam das crianças, de outras crianças que estivessem no lugar, nas fazendas. E isso deve ter acontecido muito com as nossas ancestrais, né? A história da mulher negra é uma história de violência. Ela sempre foi muito violentada. Então, a Ana é uma personagem que não tem nada escrito que ela existiu na vida dele. Então, o roteirista criou essa personagem para representar essas mulheres negras. E a gente falando também de formas de luta, a Ana, a impressão que dá é que ela não reage, né? Ela tem uma outra forma de reagir, de resistir, né? Ela tem cenas que foram cortadas que ela está sempre articulando por trás dos bastidores, né? Ela dissimula, né? Assim, a pergunta: o que você está olhando, Ana? Ela disfarça e fala: nada não, vai chover. Eu acho que vai chover. Então, aquele grupo, quanto menos visto, melhor, porque sabe que precisa resistir. Então, existem muitas formas de luta, né? E o movimento negro tem essa característica, sim, porque nós somos diferentes, somos diversos, temos opiniões diferentes, e é isso. Nós não somos todos iguais, né? Embora sejamos todos negros. Com relação aos trabalhos, eu destaco aqui também o Colônia, que é uma série que também está no Google Play, que fala sobre manicômio, o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, e onde havia muitos negros, né? E lá morreram 60 mil pessoas. Então, são trabalhos que eu tenho feito, graças a Deus, muito potentes, porque, imagina, ele começou em 1903, a quantidade de negros, né? Logo após a abolição, a quantidade de negros que devem ter morrido ali. Então, a gente tem muita coisa para contar sobre a nossa história, que a gente está só começando. A gente não pode falar, eu penso ainda num cinema negro, porque o poder, o dinheiro ainda é do branco. Mas eu acho que nós vamos conseguir contar a nossa história sob o nosso ponto de vista, com a nossa escrita. Isso tem muitas cineastas negras que estão aparecendo aí, tem alguns negros, então eu acho que a gente está num momento muito propício para o Dr. Gama. É isso, e aí perguntem, senão eu vou falando aqui, não sei o que vocês mais querem saber.
Falando sobre a Ana, o que eu achei assim fantástico é que ela acompanhou a vida inteira do Gama, né? De Desde que ele ficou no Brasil. meninote ao advogado. E sobre o Gama, eu li muita coisa sobre ele, né, para ter essa conversa aqui. E ele era um advogado autodidata. E tem um livro da professora doutora. É muito legal chamar os professores negros de professores doutores, porque é muito sacrifício para chegar lá. A professora doutora Lígia Fonseca, ela escreveu um livro pegando as cartas do Luiz Gama. Não, é outro É livro. outro, não é esse? Mas esse também é dela. Também é Ela fez pegando as cartas do Luiz Gama, organizando. É um livro como se fosse como se fosse ele, né? Ele que vai falando através das cartas. É muito o nome. interessante. É do Sesc. Eu tô sem. Eu vou pegar o nome, daqui a pouquinho eu falo. Ok. E ela. E assim, esse homem, ele era de uma cultura que é algo impressionante, mesmo hoje no século XXI, né? Então, Enquanto a Luana retoma, é importante falar da importância desse personagem, né? Dessa persona, desse homem, nesse momento, para a juventude negra. Né? É muito importante que nós tenhamos esses representantes para essa juventude que não conhece essas histórias. Então, eu penso que esse filme do Jefferson D abre caminho para que a gente fale de outros heróis e heroínas negras do nosso país e da importância disso para os nossos jovens. E para nós também, né, que começamos a vivenciar e também a conhecer e aprender sobre essas personagens, essas personas. Então, eu acho que o momento é muito importante e espero que isso não termine. Eu também gostaria de colocar, complementando, né, o que a Teca disse sobre a legalidade do Luiz Gama e o que o Serjão fala também, dele ser alguém que luta pelo viés pacífico, né? Ele é um cara que ele absorveu a cultura eurocêntrica, né? E ele é uma leitura que eu faço aqui minha, né? Ele vai batalhar pela dignidade, pela liberdade dos negros brasileiros a partir da incorporação da cultura eurocêntrica, né? Tanto é que ele, na fala dele, né, na retórica dele nos tribunais, ele sempre invoca o direito greco-romano, né, como base para contestar a crueldade que se faz no Brasil em nome da colonização portuguesa greco-romana. Né? Nesse sentido, eu vejo ele como alguém que incorporou a cultura eurocêntrica, né, e se aproveita dela para poder fazer o contraponto, para poder fazer a crítica a ela própria, né? Agora, falando um pouco, Teca, sobre a minha trajetória, eu acho que é importante, né, porque as pessoas não nos conhecem. Eu venho de teatro de igreja católica, né? Meu pai regia um coral de igreja católica lá em Tupã, onde eu nasci e vivi até os 15 anos, né? E fiz história, saí de casa, fui o único filho dos 5 que saiu de casa para estudar. Meus outros irmãos só saíram de casa para casar. Quando eu terminei o meu curso de história, eu dei aula em escola rural, na periferia de Campinas. Aí cheguei aqui, fui para a periferia de São Paulo. Nunca fui para a periferia muito distante. Eu sempre trabalhei ali entre o Campo Limpo e o Butantã. Foi o lugar que eu trabalhei mais tempo, né? Mas tive experiências ali, como professor, das mais malucas possíveis,
né? Quando eu me efetivei em 2000, eu fui dar aula no Jardim Marizal, que é um lugar que era desova de cadáver. Nossa, Então você... Hã? Onde é esse bairro? O Jardim Marizal é Campo Limpo. Campo Limpo, né? Campo Limpo. Tem uma coisa muito legal lá, é perto do Morumbi, né? Então, eu e a professora de português, a gente emprestava conta de água e de luz para os alunos fazerem xerox e conseguirem emprego. Nossa! A gente fazia isso, a gente chegava com conta de água e de luz e liberava, geral lá, o pessoal da escola, usar as contas de água e de luz para eles conseguirem emprego, porque quando eles atestavam o endereço deles, eles não eram empregados. E eles, ironicamente, eles falavam uma coisa que eu adorava, eles falavam, mas a gente mora aqui no Portal do Morumbi e mesmo assim as pessoas têm preconceito com a gente. Eu adorava quando eles falavam, não, a gente é do Portal, a gente é do Portal do Morumbi, a gente é do Portal do Morumbi. E entre essa escola, eu fiquei 2 anos nessa escola, né? Foi onde a gente desenvolveu aquele trabalho da quebra do silêncio, junto com a antropologia da Unicamp. O Jefferson trabalhou nesse projeto também. O Jefferson, ele vinha como cineasta, ele estava bem no começo, mas ele já estava fazendo cinema. O Jefferson vinha para gravar algumas entrevistas, gravar algumas falas, né? E esse lugar, acho que foi o lugar mais negro nordestino que eu já trabalhei. Né? Porque as outras escolas, que foram várias que eu passei, a gente vê que a maioria da nossa clientela são os mestiços, né? São os morenos, né? Que quando tem consciência que são mestiços, morenos, negros claros, é legal. Agora, quando essa consciência da parte deles não existe, é uma calamidade. Né? Porque eles começam a se comportar como brancos, começam a se dizer brancos, e aí a conversa não avança, né? É igual essa gente que estava na Paulista no 7 de setembro. Né? Essas pessoas, elas têm a memória apagada, né? O problema do Brasil é a memória apagada. Uma vez, o coletivo lá que eu fazia parte, a Frente 3 de Fevereiro, nós fomos entrevistar o Jorge Maltner, que é uma pessoa que eu fiquei tão emocionado quando voltei da entrevista, eu até chorei, né? Porque eu sou fã do Jorge Maltner desde que eu era adolescente. Aí o Jorge Maltner fala uma hora na entrevista que ele deu pra gente, que no Brasil o negro perdoou o branco. Isso me incomodou tanto. E eu fiquei com essa pulga. Acho que eu tenho essa pulga atrás da orelha até hoje. Né? E de vez em quando eu me pego pensando sobre isso. Né? E eu gosto muito do Maltner, mas eu discordo. Eu discordo. Não é que perdoou. Esqueceu que é negro. Esqueceu que é índio. Né? A miscigenação, ela tem esse caráter colorido, alegre, quente, que eu gosto bastante também, né? Mas a miscigenação brasileira, ela parte do princípio da aculturação, do esquecimento. Né? Você passa a se considerar não negro, não índio. E leva a vida em frente. E aí você acaba compactuando com os inimigos históricos. E é isso que a gente vê, que a gente via no país nos últimos governos, e que agora, com esse governo nefasto, a gente está vendo de forma explícita, igual um filme pornográfico. Né? O quanto as pessoas elas esquecem rapidamente, né, a origem delas, de onde elas vieram, o que elas são, e passam a pensar e compactuar com o inimigo histórico, e a se considerar branco. O Sidney Santiago, que é outro grande amigo, que é ator também, super ativista, né, outro dia eu falei para o Sidney
um termo que ele não conhecia, né? Que os portugueses chamavam os índios de negro da terra, né? Negro boçal, nós que viemos da África, e negro da terra, os nativos. O Sidney ficou encantado com o termo. Aí nós combinamos de começar a usar, e eu vou fazer esse pacto aqui com vocês, que essa galera que não se considera negra nem índia, a gente chama de branco da terra. A gente, quando começa a descrever, mas como é que é? Não sei o que. É branco da terra, que já define não só o pigmento da pele, mas como a pessoa pensa e como ela se comporta também, né? E isso é muito legal. A gente precisa estar... você que é da literatura, da língua, a gente tem que cunhar novos termos, né? Não é nem querer que as pessoas não usem aqueles termos racistas que elas usam desde que elas nasceram. É criar outros termos que destruam os anteriores, né? A experiência. Então, aí eu fiquei em sala de aula bastante tempo também, muito adoecido, entristecido por não estar fazendo arte, né, Teca? A gente adoece, né? Sim. A gente adoece, né? Sim. E no meio da década de 90, eu trabalhei com um grupo étnico aqui em São Paulo, que nós éramos em 12 em cena, 9 eram negros. Né? Foi uma experiência muito legal. A peça chamava Onde Está Baiti? O nome era impronunciável, ninguém conseguia falar o nome do grupo. Então as pessoas nos chamavam o pessoal do Baiti. Nós ficamos 2 anos fazendo essa peça, que era um conto de bruxas, né? Que era um conto de fadas baseado em mito africano e iorubá. E tivemos uma grande sorte que a prefeitura contratou a gente para aquele projeto que era meio-dia nas praças. Então a gente fez 52 praças em São Paulo. Nossa, que legal. Né, nos bairros, no centro. E era muito curioso que quando a gente chegava nos lugares, né, as pessoas não acreditavam que era teatro. Né, as pessoas olhavam para nós e elas falavam assim, Teca, é música? Aí a gente falava, não, é teatro. Aí daqui a pouco, é samba? A gente, não, é teatro. E quando a gente começava a fazer, e a gente ainda manipulava bonecos, tipo aqueles bonecos de Olinda, usava máscaras, né? Era uma fábula. As pessoas ficavam encantadas. E as pessoas mais improváveis vinham conversar com a gente, querer saber o que era, de onde a gente vinha, por que a gente existia, né? E depois disso, eu fiquei um tempo sem fazer nada. Foi aí que, em 2003, eu me juntei com o pessoal lá do grupo de artistas e intelectuais negros e não negros, e que a gente fundou a Frente 3 de Fevereiro. Né? Que hoje o trabalho que eu faço, né, os contatos que eu tenho, os trabalhos que eu faço, até nesse campo da performance, né, da arte relacional, né, que é uma coisa que a gente descobriu e que o francês escreveu o livro lá na França falando da arte relacional, e a gente já fazia sem nunca ter lido o livro do francês. Sem nunca ter lido o livro do francês, que uma professora universitária lá do Rio de Janeiro que fez a ponte entre nós e o livro do francês. Ela falou, não, mas isso aí que a gente fez no Rio, né? Algumas experiências de arte relacional.
o que é arte relacional, de repente elas não sabem. Então, a arte relacional é um tipo de intervenção de rua, né? A gente se coloca na rua, você se coloca na rua como ator, com uma ambiência, com figurino. As pessoas vêm conversar, perguntar para você o que é aquilo. E aí você estabelece um diálogo com a pessoa, e o objeto de arte é a conversa que você estabelece com a pessoa, que pode se transformar, em texto, em vídeo ou em foto, né? E a gente tem feito isso, né? Muita gente é o que a televisão se usurpou como as tais das pegadinhas. Só que a gente faz com respeito ao ser humano e com uma tentativa de trazer algum raciocínio, algum pensamento, né? Não essa coisa rampeira, chula, né, desqualificada que a televisão faz como pegadinha. É basicamente isso o que eu tenho feito, né? Mas fala mais, Teca, você trabalha com grandão aí, hein? Eu vi o nome dele, o diretor de vocês. Qual dos filmes? Não, no teatro. Ah, Roberto Aldi. Roberto Aldi era do Grupo Vertigem. E ele atualmente está morando no Rio, então esse ano, nesse período, ele não vai nos dirigir, mas ele tem nos dirigido desde que nós saímos do Sátiros, porque nós éramos já um grupo de teatro dentro do Sátiros. Aí o Rodolfo falou, gente, vocês têm que ir embora, né? Vai cuidar da vida de vocês, vai crescer, caminhe. Aí, aí nós ficamos, em princípio, com medo, porque nós não sabíamos ainda o que era, né, ser um grupo de teatro independente em São Paulo, que não é fácil. E o Roberto Aldi nos abraçou e vem nos dirigindo desde aquela época. Depois nós fizemos o trabalho que a Luana assistiu, que é Pequeno Burgueses, que foi dirigido por um dos integrantes do grupo, que é o Paulo Maeda. E agora nós estamos com outro projeto que a Ângela Ribeiro vai dirigir. Então é isso. O Roberto Aldi é maravilhoso, né? E ele foi importante demais na formação do nosso grupo. Sabe? Ele foi um guia, assim, na nossa formação e no nosso dia a dia, nos ensaios, pela forma com que ele dirige, pela forma com que ele provoca, né, a Companhia Bruta. É isso. Falando sobre como a gente dá conta, o Serjão, é muito complicado, né, Pedro, você juntar as duas coisas, porque eu sempre tive dois cargos, dava aula de manhã e à noite, então tinha um período da tarde para dar conta da vida. É que eu não dava aula nem de sexta a domingo, né? Lógico, sexta-feira eu já não dava aula, para me dedicar a isso. Então eu fazia teatro de sexta a domingo. Teve ano que eu peguei minha folga na segunda, porque nós tínhamos espetáculo sábado, domingo e segunda. Né? Aí, então coincidiu, e aí eu falei, não, já que a gente vai fazer isso, então eu vou pegar minha folga na segunda para poder estar no palco. No audiovisual, que parece que são muitos, e as pessoas até acham que são muitos os trabalhos que eu fiz, mas é que de 2012 para cá, os amigos, por exemplo, nós filmamos eu estava de férias, nós filmamos em janeiro, né? Eu fiz o Colônia em 2019, em julho, o Dr. Gama nós filmamos em janeiro, né, Pedrão? E aí tem um ou outro trabalho que aí não dá, eu tenho realmente que faltar na escola, e aí deixo os trabalhos com as professoras que me substituem, e vida que segue, mas a grande maioria é nesses períodos de férias, final de semana, tem muita diária que cai final de semana, é complicado, mas quando a gente faz o que a gente gosta, né, a gente se vira que às vezes eu falo, não sei como que eu dou conta, né? Decorando texto, preparando aula, decorando texto, corrigindo o trabalho dos alunos, e uma loucura. Agora está mais tranquilo porque eu me aposentei num cargo, né? Então fica mais tranquilo.
Mas normalmente é bem complicado, mas a gente se vira nos 30 aí. Às vezes a filmagem acontece de madrugada, então você sai da escola e vai filmar. Enfim, né, Pedro? É isso. Ô Pedro, eu fiquei com uma curiosidade quando eu estava lendo a sua biografia, porque você estudou na Unesp de Assis, né? E, tipo, nos anos 80, não foi isso? Foi, 80? de 85 a 89. Então, Lá, conta essa experiência, porque, assim, hoje a gente tem bastante políticas de cotas, políticas afirmativas e tal. E como que foi você estudar no momento em que não havia nada disso? Eu fiquei, assim, encantada. então, eu fiz colégio agrícola, né? O ensino médio, colegial técnico. E eu conheci um professor de história lá, que ele falou para mim, ele falou, cara, cai fora disso aqui, que você não tem perfil para ser funcionário do latifúndio. Tem uma faculdade aqui perto, Tá te cortando aqui, ó. tem uma faculdade aqui perto, presta vestibular lá, vai fazer história. Aí eu prestei e entrei. Bom, foi um desafio porque como é que eu ia sobreviver lá, né? Não tinha moradia, não tinha bandejão, mas eu fui, coloquei a mochila nas costas, fui, aí cheguei lá, o pessoal de humanas, todo mundo se ajudava, todo mundo passava fome junto, e fui morar nas repúblicas. Eu cheguei a morar em república até com 10 pessoas, que aí ficava barato, né? O aluguel, a alimentação, né? Os livros, a nossa biblioteca era muito grande, deve ser ainda muito boa a biblioteca de lá. Então, usava os livros da biblioteca, né? Morava em 8, 10, né? Que aí ficava um aluguel barato para cada um, comia quando dava e sobrevivia, né? Lá não tinha, não se falava nem em reparação, quanto mais em cotas na época, né? Então, o instituto lá de Assis tinham 1.000 alunos, nós éramos em 10 retintos. 10 dentre 1.000 retintos. Tinha lá os mais claros, tudo mais negro, retinto mesmo, nós éramos em 10. E tanto é que quando eu terminei, eu tentei mestrado, todo mundo falava, né, que eu era criativo, que eu era inventivo, inteligente, mas não entrei no mestrado, né? Os coleguinhas todos entraram em mestrado, meus coleguinhas todos hoje são doutores, dão aula em universidade pública, em universidade particular, bacana, né? Eu até tive já mágoa disso, mas quando eu retomei a arte aqui em São Paulo, pesada, né, de 2003 para cá, eu fui ficando tão feliz com essas coisas que eu faço, que embora não me deem dinheiro, me dão muito pouco dinheiro, mas o grau de felicidade que eu tenho é tão grande, o grau de satisfação que eu tenho é tão sublime, que eu envelheci menos e ainda dou muita risada. Ainda consigo rir de muitas coisas, né? E as escolas, para mim, elas são um manancial, né? Porque eu escrevo prosa de cotidiano, né? O ambiente escolar, escola e hospício são os lugares onde mais tem gente louca no mundo. Então, o que a escola acaba sendo, além do fardo de não ser valorizado, de ser mal remunerado, mas se você está num ambiente com aquele bando de gente louca que se leva a sério, me oferece muito material para eu escrever. Se vocês entrarem lá no meu blog, pedrãoguimarães.blogspot.com.br, vocês vão ver, tem muitas histórias ali que aconteceram dentro de escola.
Eu só não cito os nomes, ou troco os nomes, né? Mas tem absurdos que acontecem dentro de escola que, se eu não estivesse lá também, apesar de todo o sofrimento que isso me causa, eu não teria tido acesso a essas histórias, que são histórias que, quando as pessoas leem, as pessoas gostam muito, né? O Marcelino Freire gosta das coisas que eu escrevo, né? Ele fala para mim, você é muito descarado, como é que você chega nessas histórias? Aí eu falo, não, eu não chego nas histórias, as histórias chegam até mim, né? Elas caem no meu colo, né? Os absurdos caem no meu colo. Ó, eu vou contar uma coisa para vocês, né? Eu estou preocupado com o tempo aqui, que eu tenho que ir para lá. Eu vou contar uma história para vocês. E a gente volta a uma outra conversa com mais tempo, para eu poder contar mais coisas. Há uns 8 anos atrás, lá no João Cop, que é onde eu trabalho, que é aquela escola lá na Cracolândia, que aparece na televisão, quando tem rebelião, conflito entre a polícia e os drogados, aquela escola. Estou indo para lá agora. Aí a professora ia se aposentar, professora de matemática, ela fazia pão de mel, ela era super simpática, alegre, mas ela tinha uma cara engraçada, ela tinha uma cara muito engraçada. E aí saiu a aposentadoria dela. Saiu a aposentadoria dela, ela estava toda feliz, e ela tinha uns furinhos no rosto. E ela fez um procedimento cirúrgico, né? E fechou os furinhos do rosto e usou pele da coxa próxima da genitália para fazer o preenchimento. E no último dia que ela foi dar aula, ela brigou com uma menina do 7º ano, né? A menina, sem saber de nada, olhou para ela e falou assim, você tem cara de xoxota, para não falar o nome mesmo, o nome que a menina falou, né? E aí, trouxemos a menina para a direção para repreender a menina pela falta de respeito com a professora, pelo palavrão, coisa e tal, mas a minha vontade, eu estava lá, do lado do vice-diretor, do momento em que a dura foi dada na adolescente, né? E ela tinha feito a cirurgia reparadora do rosto com a pele da dita cuja. E a vontade de rir era tamanha, mas era. E a gente, né, nós seguramos a onda, tudo, conversamos com a menina, fizemos a menina pedir desculpas para a professora, né? Dias depois a professora se aposentou, coisa e tal. Mas essa história, a gente ria, mas ria. Quando os alunos iam embora, que ficava só a gente começava a lembrar esse tipo de coisa, e ri muito. Então, aconteciam coisas, e acontecem ainda, é que agora eu não estou entrando mais em sala de aula, né? Eu estou readaptado, então eu vou cumprir horas, e eu fico fazendo serviço burocrático. Mas, de vez em quando, eu tenho necessidade de ir lá no pátio, ouvir os alunos, né? Antes da pandemônica, né? O pessoal não gosta de música. Eu acho muito estranho um ambiente onde as pessoas não gostam de música, né? E aí eles botam lá musiquinha deles no pátio, né? O forrozinho que eles gostam, o funk que eles gostam, né? E todo mundo, isso aí não é música, isso aí não é música. Eu falo, gente, mas é o que eles gostam, é o que eles sabem ouvir, é o que eles sabem escrever, né? E uma vez, eu fui no pátio dançar com eles. Falei, não, vou dançar aí com vocês. Eu desci até o chão, com todos eles, e a gente lá dançando, tudo. E então é uma convivência muito amistosa, muito gostosa, apesar de tudo, né, que a gente passa, né? Apesar de tudo que a gente passa. A gente tinha um problema lá sério também, tá?
de aluno no pátio. Um grupo de alunos que eles não gostam de assistir a aula, eles ficavam no pátio. E não havia, né, estavam dentro da escola, né? A política não é de contenção, então estão dentro da escola, mas estão no pátio. E ninguém conseguia fazê-lo subir. Eu comecei, o diretor pediu que eu fizesse alguma coisa. Eu comecei a andar no pátio, eu chegava no pátio e falava assim, fechou a piscina, fechou a piscina, todo mundo subindo para a sala, toalha no vestiário, roupa de banho na mochila, fechou a piscina. E eles começaram, esse deboche funcionou tanto que eles achavam engraçado chegar um professor lá falando que fechou a piscina e eles acabavam voltando para a sala de aula. Gente, meu horário está se dando, eu preciso ir. Eu preciso fazer uma conversa com vocês para falar um pouco mais dos trabalhos artísticos, tá? Mas eu achei importante falar um pouco mais da escola, mesmo porque eu estou indo para lá agora, eu vou ficar lá até às 11 horas da noite. Queridos, Pedro... Oi, José. Opa, tudo bem, querido? Desculpa chegar atrasado aí, estava numa correria, mas é o seguinte, estou com uma ideia aqui, eu gostaria de consultá-los. É assim, eu estou lá no Proeja, lá na Escola Técnica Federal, na coordenação agora, e está assim um verdadeiro caos, porque você sabe que o Proeja é aqueles alunos que ninguém quer dar aula, né? É um curso da Escola Técnica Federal, onde a gente tem mestrado, doutorado, etc, etc, e o Proeja fica bastante complicado, né? E aí, como eu estou assim, já quase fechando o meu tempo lá, eu resolvi pegar esse último ano, pegar a coordenação, gostaria de fazer umas coisas pretas lá. Muito me interessa essa live, por isso que eu queria conversar com vocês. Mas eu acho que o formato lá deveria ser um pouco, nem que a gente tivesse passado um trailer do filme, falar um pouco do filme, falar de Luiz Gama, né? Então eu queria que o Serjão também acompanhasse como mediador, e a Luana, se possível, e a gente formatar isso com os alunos, né? Então eu precisava de uma data de vocês, é um período noturno, a semana que vem começa a aula, mas não tem horário pronto ainda na secretaria, tá um caos, fizer uma migração para o Google, do Swap, enfim. Começa o semestre, para vocês terem uma ideia, o semestre começa em setembro e termina em fevereiro, um ano. E é isso que nos cabe. E a gente está naquela dificuldade de letramento digital, é isso, né, que a gente está tentando fazer, uma questão de inclusão. E eu tenho um projeto para o ano que vem, a gente incluir alguns refugiados lá. Então eu gostaria de fazer esse trabalho com vocês, eu até falei, o Sérgio falou, puta, mas novembro, bom, novembro tem muita coisa, mas a gente podia pensar em alguma coisa mais para cá. Mas eu precisava falar com vocês. Veja que vocês acham, viu, Teca? A Teca acho que não lembra de mim, mas nós nos conhecemos no dia 24, lá no Largo Aruche. Pelo menos tem uma foto já registrada minha lá ao seu lado. E o Pedrão é um velho camarada de 1000 anos, né, que eu conheci através da Magna lá da Unesp. Então, eu tenho uma amiga também, a Olívia, não sei se vocês conhecem, ela faz alguns trabalhos aí na Globo, não sei o quê, uma preta. E ela foi amiga de uma professora amiga minha estadual, então eu conheci essa menininha em casa com sonho de ser atriz, e hoje eu vejo ela fazendo teatro e tal. Eu gostaria de colocá-la ela nessa conversa junto com a Mafalda. Então fazer um formato assim com vocês. Tá? Não falei com a Olívia ainda, faz tempo que eu não falo, não falei com a Mafalda, mas já estou propondo para vocês. Então, dependendo da data que eu fecho com vocês, vai ser a data. E aí eu consigo colocar em torno dessa data a Olívia e a Mafalda para falar esses aspectos do ator negro e tal, mas o foco seria Luiz Gama, né? Então, se a gente conseguisse um trailer, alguma coisa assim, seria bastante interessante. E o que vocês acham antes de você se despedir, Pedro e Teca? Eu topo. Eu tô aí, eu tô na chuva. Tá? Eu topo. Vamos fazer assim. Vamos fazer. Eu tenho meu horário lá na escola é das 5 às 11 da noite. Não gostaria de fazer nada lá dentro da escola para não gerar ciumeira. Né, Teca?
as pessoas ficam enciumadas, aí elas falam que a gente dá mais importância para as outras coisas do que para a escola e coisa e tal, né? Mas eu tenho disponibilidade até as 4 da tarde, eu estou sempre disponível. À noite, se vocês todos fecharem um horário noturno, eu peço lá para a direção e vou de dia para ficar livre à noite para a gente fazer, tá? Beleza, porque à noite o pessoal trabalha, então fica muito difícil durante o dia. E qualquer coisa a gente pode mandar uma carta também do nosso diretor, solicitando, convocando, ou pedindo para diretor, enfim, fazer aquele meio de campo que eles gostam, né? Olha, pedimos a saída do professor para participar de tal atividade, podemos até gerar um certificado, coisas assim que o vale. Inclusive, José, tem o meu canal, tem uns vídeos lá que você pode estar usando já, viu? Eu te libero. Tá. Eu vou procurar, eu vou te mandar pelo Face meu canal. Tá bom, tá ótimo. E até que depois você me passa o telefone, eu peço a gentileza do Sérgio passar o seu telefone, para a gente ver também, né? E tentar organizar. Então, eu só não tenho aula à noite na sexta-feira. Mas aí, se vocês pedirem uma liberação, eu creio que a diretora libera e aí fica mais tranquilo para mim. Exceção, eu tenho um trabalho para fazer, né? Para filmar. E aí, acho que sem ser semana que vem na outra já. Então, aí tem que ver essas datas. Daqui 15 dias pode ser numa terça. Eu acho que a gente poderia fechar assim. Aí dá tempo de eu formatar as coisas lá, pedir a solicitação lá para a diretora do Pedro também. Enfim. Legal. E a gente entrar em contato com os outros e a gente conduzir essa conversa aqui muito gostosa, né? Muito interessante. É só focar um pouco mais. O pessoal não conhece Luiz Gama, então a gente tem que resgatar esse conhecimento de Luiz Gama, né? Numa questão curricular. E a partir daí a gente começa a bater um papo lá. Sobre isso, de vocês, com o cinema, com esse negro, cara. Pois é. Gente, o Sarjão quer falar e a Sônia também. Sarjão, você que tem que ligar o seu microfone. Eu não consigo ligar, só consigo desligar. Tá sem som, Sarjão. Agora. Melhorou? Agora sim? Tá. Primeiro, aproveitar que o Pedro... o Francisco, o José, eu vou fazer esse meio de campo para você já havia me pedido isso, já fez o convite publicamente, e a gente marca aí um bate-papo para fazer isso, né, Teca? Eu acho que não tem problema, a Teca tem as cestas livres, o Pedro lhe dá um jeito. Pedro... Então, aí Pedro, primeiro, essa coisa da tua vida, de me aproximar de você, de ir te conhecendo... Então, nesse final de semana, eu conversei com a Joana, que foi a Joana Cuio, foi ela que me apresentou a você, né? Fomos à sua casa. Mas por conta disso também, por conta de falar do filme, que eu estou fazendo essa coisa do filme, que eu acho que peguei como bandeira para a gente dialogar, aproximar as pessoas, é o que está acontecendo aqui. E conheci a Teca e o Pedro, eu os vi no filme. E aí essa coisa da identificação, de conhecê-los fora do ambiente, do mundo, do cinema, tá me fazendo muito bem. E por último, eu estava falando com uma companheira, ela falou, estava falando com a Magda, ela falou, o Pedro é meu amigo de infância, nós moramos na mesma cidade. O Pedro, a família dele era de arte já, o pai dele dirigia um coral da igreja. Eu falei, Pedro, agora essa sua veia artística é familiar já. Eu falei, que bonito. Povo de Tupã. É isso. Passar para a companheira Sônia, que quer fazer uma intervenção. Oi, gente. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Eu já estou falando boa noite, porque o meu menino está aqui dormindo. Eu sou mãe de um autista, para quem não sabe. Sou Sônia Santos, sou a ganhadora nacional do Prêmio de Igualdade Racial. E por que eu falo isso? Né? Com muito orgulho que eu vejo aí o Pedro,
a Teca, agradecer o pessoal de Diadema, do Voz Resistência, da CUFA e outros pessoal que me deram o link para mim poder entrar aqui, né? Eu sou do MNU, eu sou do Movimento Negro Unificado, e eu fico muito alegre quando vejo artistas negros, porque eu sou do tempo que era raro, né? Eu fui amiga do Pichote, né? E a gente sabe a consequência desse ator negro que não soube trabalhar. Eu fui, para quem não sabe, socorrista, enfermeira do Ícaro, né? Silva. Então eu fico vendo, quando eu vejo vocês, atores, que saem do meio de nós, da população, que interage conosco, voltando para dentro da nossa raiz, que é a nossa periferia, e vejo o Pedro falando de escola, que é uma outra luta nossa, né? Da Lei 10.639, fico muito radiante. Né? E queria dizer para vocês que eu não fui ver Luiz Gama, porque eu estava esperando uma galera maior, porque eu agora me formei em Direito aos 50 anos, consegui pegar o meu diploma, estou com Direito, né? Sei toda a história de Luiz Gama, porque nós do MNU estudamos muito, né? Fazemos formação política, fui muito amiga de muitas pessoas do Instituto Luiz Gama também, né? Saudosas pessoas que já não estão mais conosco, e dizer para os companheiros assim, eu queria ser uma pessoa dentro dessa informação que me colocaram para, já de propósito aqui, nessa live, para agregar mais, porque eu acho que é muito importante essa posição de nós vermos os atores, os atuantes de um filme tão importante que é Luiz Gama para nós, dentro da periferia. Por quê? Porque as pessoas, as crianças, principalmente o Pedro vai entender isso, porque eu estudei com Pichote, então você imagina, eu sei tudo que é bagunça na escola, né? Então, eu também nunca fui santo, né? Mas então, imagina. Então, a gente vê um ator, vê o nosso povo dentro do método de educação, dentro da periferia. Eu acho que a gente tinha que agregar mais pessoas para esse dia, entendeu? Para esse conhecimento, mostrar muito mais a importância, principalmente os nossos advogados negros, né? Estar ali, porque não estão representando qualquer um, estão representando a nossa ancestralidade, né? Mucuriu, Colofé, né? Mutubá, saúdo a minha ancestralidade, porque Luiz Gama foi a minha ancestralidade e é a minha ancestralidade. Então, vejo como uma importância a gente dar um destaque para isso, né? E trazer para dentro. Por que eu falo isso, gente? É com muita tristeza que nós vimos 7 de setembro. Muito triste, se perdendo a essência. Eu sou daquele tempo que a gente usava sainha pregadinha, eu era a primeira da fila a cantar o hino nacional, e a gente vê a vergonha que está sendo. Eu perdi a minha mãe, como muitos de vocês devem ter perdido amigo, perdido algum parente, não só por infarto, por Covid, mas a gente vê o absurdo que está acontecendo aí, o desvio da nossa pátria-mãe, o significado disso. E é a escola que resgata isso. Quando o Pedro fala do ensinamento dentro da educação, e a gente vê que Luiz Gama não precisou entrar dentro de uma faculdade, mas ele sim precisou depois ser reconhecido por ela, porque o ato que ele fez era acadêmico. Isso tem uma importância muito grande. E por que eu falo isso? Porque nós negras, eu vou ser bem aberta aqui, nós negras, quanto se identificamos, porque eu sou periferia há 50 anos, sou ativista há 32 anos, quando nós fazemos a fala da periferia, as pessoas querem que a gente fala do acadêmico, do técnico, e deixamos de lado a nossa história, o nosso foco, ao nosso povo. E isso nós precisamos resgatar, porque está se perdendo o significado do berço escolar, o significado de ter uma escola dentro da periferia. Os professores são guerreiros, porque se não
são gestores que não valorizam o método de ensino. Então, e Luiz Gama é toda a nossa referência, em todos os conceitos. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer dessa ação uma ação manifesta, uma ação de ato. Entendeu? Porque não deixa de ser um ganho ter atores que estão dentro da escola, mesmo tendo já um acesso, porque não deixam de ser estrela, mas estão na periferia fazendo o seu papel. E esse é um trabalho da nossa sociedade e de um povo consciente. E é aqui que eu deixo que vocês estão deixando um legado. E esse legado tem que ser valorizado. Entendeu? Porque Luiz Gama não fez o que ele fez à toa. Então, eu peço aos companheiros que a gente possa difundir essa ideia e ampliar mais, para vocês verem. Foi as meninas que sempre me catam lá, Sônia, entra lá, por favor. Então, eu entrei, eu deixei de fazer uma coisa aqui para entrar. Então, eu queria fazer esse adendo com vocês, tá? E agradecer estar aqui, eu conheço alguns, nem todos conheço pessoalmente, mas dizer que é uma honra ver preto na tela. É uma honra saber que o ingresso tem o mesmo valor do que os filmes de brancos, porque tem que ser assim. O ganho tem que ser igual. E isso, para mim, é uma vitória. É uma conquista que, com certeza, Luiz Gama deve estar radiante. Obrigada. Gente, Obrigada maravilhoso. Muito Obrigada. obrigada, Sônia. Pedro, se você quiser ir, a gente segura aqui para Adão. finalizar. O José vai falar a seguir. Aí você decide se você ouve Tá, ou... eu preciso ir. Preciso ir mesmo, gente. O horário está apertadíssimo aqui, tá? Muito obrigado. E eu vou passar as minhas referências, os meus contatos, para o Sergião fazer esse meio de campo entre nós. Tá bom? Ó, a ceia para vocês. Beijão, tudo de bom, viu? Axé, tchau. Tchau. Prazer. Falou. Tchau, tchau. Prazer. Fale, José. Não, enquanto a Teca falava, o Pedro falava, né, foi falas muito importantes, né, dei muita risada na fala que o Pedro estava colocando, as histórias dele e tal. E aí comentei com o Sejão que nem queria falar nada porque estava muito gostoso somente ouvir, né. Mas aí, quando o Zé Francisco propôs para o Pedro esse evento aí baseado em EJA, né, até coloquei aqui no chat, tem um pessoal na Zona Norte, do Cieja, Perus, né? Tem outro pessoal também, a Iraci, a Iva Mendes, do Fórum EJA, que poderia estar dialogando, né, na proposta do Zé Francisco, né, tendo o filme, né, e a presença do Pedro e da Teca como meio de estimulante desse bate-papo, né? Como não vai ser uma coisa assim de curto prazo que vai estar iniciando, depois vai ter uma continuidade, né? Então, se ele permite que eu, quando for marcado o dia e tal, de eu compartilhar esse convite com essas outras pessoas que são muito amantes da educação e lutadoras, né, dessa educação de jovens e adultos, né? Então, é isso. E muito legal, né, ouvir. Eu queria falar outras coisas em relação ao Luiz Gama, mas o tempo é curto, né? E aí, sendo curto, eu acho assim, que vai ter outras oportunidades da gente estar aprofundando, né, o filme, né, e estar compartilhando, né, novas ideias, novas visões. Obrigado. O Adão, que bacana. Eu que agradeço a somar o nosso trabalho, né, a nossa live. Então, uma live quanto mais compartilhada pelas pessoas que são interessadas tanto em Luiz Gama como também no EJA, vai ser melhor. Então, legal, seja bem-vindo, vamos somar aí no nosso evento aí. E agradecer as palavras da Sônia aí, é muito bacana isso, e vai ser um exemplo muito grande, as pessoas lá no EJA também, todo na melhor idade, estudando, tentando estudar para acompanhar os netos e os filhos. De repente você vê uma mulher negra militante, formada,
e com certeza já vai estar no OAB, já passando a perna no Sérgio Moro, mostrando como é que se faz realmente um advogado decente, com ética. E eu acho isso muito louvável, temos que divulgar como exemplo. Então, estendo também o convite à Sônia para dar esse depoimento no dia, a gente vai tentar formatar uma coisa assim, porque é muito importante exemplo de pessoas da terceira idade. Eu sempre falo para a Leni também sobre isso, a importância dela, enquanto mulher negra, advogada, lutou, a gente percebeu a luta dela para passar nessa OAB. Então a gente acha assim o fim da picada, os caras ter como herói um branco vagabundo que não consegue nem passar na OAB. Então é horrível isso. Então, meus parabéns, Sônia, e obrigado, Adão, é isso. Abre o microfone, Sérgio. Teca, e aí, Teca? Esse universo que está colocado para você, tá vendo? O filme, você, o Pedro, cria uma áurea boa, um negócio para a gente ficar horas discutindo, que o Luiz Gama, ele passa por isso, não é? Né, Luana? Exatamente, né? O Luiz Gama, ele tem uma vida muito rica, né? Hoje, por exemplo, vendo o Pedro ir para o ensino noturno é super representativo, porque a luta do Luiz Gama foi justamente para ter ensino para os trabalhadores no período noturno, né? Com as primeiras escolas fundadas com apoio da maçonaria ali na Rua 25 de Março, né? Então, isso já mostra como essa figura histórica é muito mais presente na nossa vida do que a gente supõe, né? Então, se hoje a gente ainda tem, né, Teca, que a gente tem que ficar sempre lutando para ter o ensino noturno, um dos pioneiros foi justamente o Luiz Gama, né? Sim. E a gente tem que lutar, gente, contra esse novo ensino médio que quer acabar com o ensino noturno, quer segregar e tirar o nosso jovem preto da periferia da escola pública, né? Então, mais uma vez, a gente entender a importância desse filme, que ele já nasce assim histórico, né? Eu estava até comentando hoje de manhã na escola que tá aqui eu lecionamos, né? Que esse material ele já surge para ser usado, né, pelos professores de história, de língua portuguesa, do direito, porque a gente tem muita coisa ali para mostrar. Então, assim, Luiz Gama presente sempre, né? Na E nossa aí, tá? região, a Tati, não sei se a Teca conhece a Tati Eustáquio, já está passando o filme para a turma dela na escola. Elas já estão passando, já tem esse referencial. Possivelmente sua agenda vai lotar para você ir conversar com os alunos. Você é do Pedro, e esse é um dos nossos motivos. É isso que a gente quer que aconteça. O contato direto com uma professora, o contato direto com uma professora. Só um minutinho, Adão. E com uma atriz que mora na periferia, que é de luta, que conhece a história, tem consciência política. Que também esse filme cai bem legal, né? Porque inclusive, até fazer um parênteses aqui, porque o Luiz Gama, ele construiu uma escola, além de enfrentar, ele construiu uma escola para os ex-escravos, porque era difícil se inserir no mercado de trabalho, ele já tinha essa preocupação. Aqui no Brás, nessa região, inclusive a Brás vem desse lugar de estrangeiro, né? Gente que não domina a língua, que vem morar aqui. Mas, Teca, o centro da nossa atividade é você e o Luiz Gama. O Zé Adão quer falar, vamos abrir a palavra para o Zé Adão, e acho que a gente já vai para o fechamento, Luana? Já vai pro fechamento, porque a Teca tem que lecionar, gente. Ela tem que comer antes de ir para a escola. Fala, Zé Adão. Enquanto o Pedro estava falando, eu estava lembrando que na época que eu fiz o meu antigo ginásio, né, eu aprendi que o Felipe dos Santos era o primeiro líder nativista, né, do Brasil, né? Também Felipe dos Santos, Tiradentes, depois Dom Pedro I, o segundo, depois aquela leva de generais, né?
Aí depois, aí eu descobri que o tal do Felipe dos Santos se orgulhava de ter uma argola com 3.600 orelhas de escravizados, né? E aí eu levei um tempão para tirar esse herói da minha cabeça e colocar outras personalidades, né? Então, esse lixo que coloca na cabeça da gente gasta um tempo grande, né, para a gente se livrar disso e colocar outros, né, de mais importância. Aí a gente tem a mania hoje em dia de colocar, digamos, eu adoro, tipo Michael X, né, aí vem Luther King, Steve Biko e tal, e vários outros, né? Mas aí o Luiz Gama, ele é, digamos, pata da casa, né? Que é a partir das leis do país, né? E colocando os gestores da lei contra eles mesmos, né? Então, eu coloco Pateca essa turma, né? Luiz Gama, Castro Alves, né? Machado de Assis, Rui Barbosa, né? Se esses constituem, digamos, um certo time, né? Que dá para a gente, nas escolas, está virando essa página, né, e gerando um novo sentimento de, entre aspas, brasilidade. Com certeza, com certeza. Quando eu falo a Sônia citou a lei, né, 10.639, nem sempre dá para a gente fazer um evento grande na escola, mas no dia a dia, em sala de aula, eu estou sempre pontuando as questões raciais, sempre pontuando os escritores negros, sempre que eu posso, eu coloco lá a questão de onde o racismo nos coloca no nosso dia a dia. Então, falar de Luiz Gama é isso, é abrir um leque das estrelas e dos heróis nacionais, porque a gente sempre fala dos heróis dos outros países, né? A gente fala de ator negro no audiovisual, nós somos poucos ainda. Em 2014, nós éramos o quê? 4% de atores negros no audiovisual. Então, melhorou, mas nós ainda estamos engatinhando com relação a isso. E o que a gente quer é isso, é mais preto na televisão, e não só em frente das câmeras. E uma das coisas maravilhosas do set do Jefferson D era isso, uma equipe com 90% de negros. Entende? Isso é muito importante. É o cara da luz, né? É o cara do som, é a pessoa que vai fazer a comida, é o cara que vai fazer a limpeza, é o cara que sabe? 90% de negros. Então, isso é muito importante. Quem fez a fotografia do filme é um negro, né? Então, é o Cristiano Conceição, que é o primeiro, não, o Correndo Atrás foi o primeiro que ele assinou, né, como fotografia. Mas ele vem trabalhando já há muitos anos no audiovisual. Então, eu acho que é isso. E precisamos mostrar para os nossos alunos que é possível. É difícil, é complicado, mas o que é fácil para nós, né? Mas mostrar para eles, olha, eu sempre digo para os meus alunos, eles podem chegar onde eles quiserem, eles têm que querer, né? E o sistema faz com que eles não queiram, né? Com que eles desprezem. E aí é nossa função árdua de formiguinha de todo dia dizer para eles, vocês podem. Quando vocês querem, vocês podem. Então, não sei se eu respondi, mas é isso. Gente, eu só queria falar o nome do livro que eu indiquei mais cedo, que eu estava sem o nome dele aqui. Chama-se Lições de Resistência, Artigos de Luiz Gama na Imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro, organizado pela professora doutora Lígia Fonseca Ferreira. Ele é do SESC, tá? Aí eu não sei como é que faz para comprar, mas ele é uma maravilha. São as cartas que o próprio Luiz Gama escreveu, e nessas cartas ele fala muito sobre a liberdade, a igualdade. Tem um trecho assim que eu achei magnífico. Ele fala assim. Se a gente se diz tão cristão, por que a gente admite a escravidão?
né? Que irmão em Cristo é esse que escraviza o outro irmão em Cristo? Então, isso não tem sentido. Então, esse é o Luiz Gama, esse herói nacional que a gente tem que reverenciar essa memória, assim como tantos outros, né? Carolina Maria de Jesus, Marielle Franco. Nós temos, sabe, inúmeras pessoas. Então a gente não precisava, por exemplo, ter uma escola chamada Charles de Gaulle, né? Por exemplo, poderia ser uma escola Luiz Gama. Então é essa crítica que a gente tem que começar a fazer, entendeu? Por que o nome da minha escola reverencia uma figura que massacrou estudantes quando a gente tem figuras tão maravilhosas, né? Só para dar um exemplo, né, para vocês. Sérgio, agora a gente pode encerrar. Você fala aí, a Teca dá a sua mensagem final. Mais alguém gostaria de falar? Levanta a mãozinha. E é isso, gente. Rapidamente. E falando desses heróis, eu gostaria também depois, a gente está valorizando a vida do professor e poeta Eduardo Oliveira, meu pai, autor do Hino da Negritude, autor do livro Quem é Quem na Negritude, que a gente precisa levar para as escolas, bater um papo também sobre isso. Então, mais para frente, no caminho dessa luta aí, de valorização dos nossos heróis, daqueles que realmente lutaram dentro do movimento negro, lutaram pela nossa luta, pela nossa vida, né? Então, acho que o professor Eduardo cabe muito bem aí nessa lista aí. Então, estamos chegando ao final aqui da nossa live, né? Parabenizar a todos, parabenizar a Teca Armualdo, professora, atriz, com ímpeto de luta, de mostrar que é possível estimular a classe trabalhadora. São seus vários depoimentos, né, colocados aqui para nós. Então, estamos muito felizes, passamos uma tarde feliz, trocando, conversando, a presença de José Adão, a Sônia Santos, Helena Rosa, as outras companheiras que estão aqui com a gente desde o início, e muitos outros que verão lá no seu site, né, Luana? É isso? Eu vou botar no YouTube, gente, mais tarde. Eu vou só baixar a gravação e jogar lá, e aí eu mando para todo mundo e a gente espalha para geral assistir. Então, o nosso próximo encontro será com o professor José Francisco. Espero que, no máximo, aí daqui a um mês, né, professor? E a gente consiga estar todo mundo junto para bater um papo com os alunos, perguntar, dar os depoimentos, falar um pouco mais do Luiz Gama. E, se possível, vão ao cinema. O filme ainda está em cartaz, na Gazeta e no Belas Artes. Já está no Google Play, né, Teca? Sim. Está no Google Play. Que mais, Teca? Não queria agradecer o convite, né, para estar aqui. Foi muito bom mesmo. É muito bom sempre conversar, falar de educação, falar de cinema. Dizer que nós, no set de filmagem, sabíamos que estávamos fazendo um filme que vai entrar para a história. O Jefferson disse que esse é um ponto de vista sobre o Luiz Gama, que espera que haja outros cineastas façam outros filmes sobre o Luiz Gama, e que a intenção é isso mesmo, que o filme vá para todas as instâncias, que as pessoas possam assistir, possam ver, possam reverenciar esse herói nacional. E é isso, sempre que eu tiver tempo, estou aqui para conversar, para conhecer gente, e a luta é de todo dia. Obrigada. Vou deixar somente duas provocações. A primeira é o professor José Francisco, que foi um mentor da década de 80. Ele tinha um grupo de jovens negros universitários lá no Peruche, e na Mocidade Alegre ele estava me contando esses dias. Maravilhoso, de dança, de cultura, que fez uma efervescência em São Paulo, chamado Bandalá. Uma boa parte hoje são todos professores, advogados que atuam na cidade de São Paulo. E ao José Adão, fazer uma provocação ao Adão, que a gente tem que também, mesmo que a gente pegue as nossas câmeras, os nossos depoimentos, fazer uma grande homenagem à Sônia Leite. Eu acho que a Sônia Leite está merecendo uma homenagem a ela.
Aí, e tem mais um outro menino que eu quero falar, mas na próxima live eu vou falar lá na live do Zé Francisco. Que a gente tem que pegar câmera na mão, uma ideia na cabeça e deixar gravado para que os professores possam trabalhar em sala de aula, para que a gente possa bater um papo significativo nessas tardes e que a nossa vida representada por gente como a gente, né, que faz história todos os dias no chão da sala de aula e no chão do cinema, como faz Teca Romualdo. Obrigado, gente. Uma linda tarde para vocês. E vamos junto, que a história é nossa. Axé. Obrigada. Axé. Tchau, gente. Beijo, Tchau. muito Axé, obrigada. axé. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado pelo convite. Graças.